Vamos lá então. Vamos fazer aqui então o status 200, o 400. Status 400, erro do cliente. Tá? Deixa eu só colocar em letra maiúscula aqui também. Tá? Então nós vamos abordar agora status 400, erro do cliente. Vamos entender, né, o que acontece, né, quando a pessoa coloca ali uma informação, né, que está faltando alguma coisa, né, ou colocou errado, que nem nós colocamos aqui, né, no via CEP, colocamos o CEP ali, né, ou colocamos o CEP ali errado propositalmente, né, para gerar um erro ali, certo? Então ali foi um erro de cliente, né? Nós colocamos esse erro aí, fizemos de propósito ali, tá certo? Né, o pessoal tá comentando aqui, né? Eu sei, né? O pessoal tá até brincando aí na live, eu tô acompanhando aqui, eu sei que é brincadeira, tá? Nem tudo, né, que a gente precisa para construir um sistema, a gente consegue pegar assim, né, com facilidade, né? A IA não vai trazer 100% pronto ali para a gente, principalmente nessa questão que envolve a questão da segurança da informação, né? Quando envolve segurança da informação, né, não dá para confiar 100%. Quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro a gente consiga, né, aproveitar todas as informações que são geradas ali pelo IA e a gente não precisa esquentar a cabeça, tá? Nem tudo que a IA traz pra gente, a gente pode acreditar ali. Já pensou? Você teria coragem de colocar tudo que traz pronto ali numa produção e você colocar o seu nome ali, né? Falar, não, eu vou assinar embaixo aqui, tá entregue, beleza, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas situações, né? Vamos lá então fazer aqui o app.post. Nós vamos mandar, né, alguma coisa aqui. Vou colocar aqui um login. Vou fazer aqui o login, né, a nossa rota aqui do login. Tem que ter a requisição, a resposta também, o REC e o RES. Tá? Só aproveitando, né, a gente instalou aqui o NodeMoon para não ter que parar o servidor toda hora. Tá? E conforme a gente vai criando, né, inserindo os dados aqui na API, ele vai mexendo aqui, vai subindo aqui as informações. Tá? Então, ó, ele fica atualizando aí. Então o NodeMoon está rodando. A gente não precisa esquentar a cabeça com parar o servidor, né, e rodar ele de novo, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? A minha esposa está pontuando aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar. Ah, tá certo, né? Deixa eu só agradecer o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, né? Agradecer o pessoal e também dar o recadinho, né? O que faz as pessoas chegarem até a gente, como que a gente consegue entregar live para mais pessoas, né? Ajudar o pessoal que está estudando a programação, através das curtidas de vocês, através desse engajamento legal, bacana que acontece aqui nas nossas lives, tá? Então senta o dedo no like aí, sem dó, para a gente conseguir entregar as lives, né, para mais pessoas. Inclusive essa semana aqui teve um pessoal aqui lá de Moçambique, né? O pessoal de Moçambique, olha como que chegou longe a nossa live, né? Graças à participação, graças a, né, a força aí que o pessoal, né, o apoio, né, que o pessoal dá aqui pra gente, tá? Então agradeço aí e senta o dedo no like, sem dó, e vamos seguindo aqui, né, entendendo como que funciona aqui o status, né, o código de status. Nós vamos ter aqui então, né, um envio de informações que vai vir lá também do RecBuddy. Vou colocar aqui então o e-mail e senha, tá? E-mail e senha. Vamos ter aqui duas propriedades, dois valores, né, dois dados, né? O REC e o RecBuddy, né? São dados, tá? Informação é diferente de dado, né? Dado, e-mail. E-mail é um dado, né? Agora, se você junta o e-mail com o nome da pessoa, com o endereço, aí você já tem ali uma informação, né? Aquela pessoa mora naquele endereço, tem aquele e-mail, tudo certinho. Agora, se você coloca ali só endereço, né? Você não tem uma informação, você tem o dado, né? Tem ali o dado que é o endereço de alguém, você não sabe quem é. Então você junta tudo isso, transforma aquele dado bruto, né, em uma coisa palpável, uma coisa que tem significado, né? Então a informação é diferente de dado. Tá? Por isso que chama banco de dados, né? Não chama banco de informações, porque os dados estão lá dentro e você transforma isso em informações úteis, tá certo? Vamos lá então, seguindo aqui, o que mais nós temos? Vamos fazer aqui o tratamento, né? Vamos, né, pensar aqui numa situação onde a pessoa possa colocar, né, os dados faltantes, colocar aqui e-mail ou não tem a senha, tá? Nós estamos negando aqui então, né? Colocando a exclamação aqui do lado, a gente está fazendo a negação. Então se não tiver o e-mail ou não tiver a senha, né, um dos dois estiver faltando, aí você coloca ali o return. Por isso que eu não fiz no exemplo anterior, né, o return, porque a gente está fazendo aqui agora, tá? O res.status, esse daqui então vai ser o 400.json. E aqui nós vamos colocar o erro, e-mail e senha são, né, obrigatórios, tá? E-mail e senha são obrigatórios. Então se a pessoa deixou de mandar, né, um dado desse daí, né, a gente tem aqui então uma situação que vai
gerar um erro ali, certo? Então vai gerar o erro, né? Então a gente vai mandar essas informações e a pessoa vai ficar sabendo ali que, né, ficou faltando ali, né? Ficou faltando, né, a pessoa mandar ou o e-mail ou mandar a senha, certo? Então essa daqui é a parte do erro, né? A parte do erro. Nós temos aqui então a constante e-mail e senha do RecBar. O que você vai fazer com isso? Aqui dentro ainda, né, da rota, nós vamos colocar o res status, coloca lá o 200.json. E aqui nós vamos colocar a mensagem login realizado, tá? Então nós vamos ter essa situação, ponto e vírgula opcional, tá? Se você quiser colocar, fica à vontade. Se não quiser colocar, não precisa, né? Mas, né, fica mais fácil de saber que terminou o código ali, tá? Então nós temos aqui uma rota, né? O barra, faltou barra, tá? Barra login. Não pode esquecer da barrinha aí, senão não funciona, tá? Tem que colocar o barra ali. Vamos testar essa rota aqui então, barra login, tem que passar o e-mail, tem que passar a senha, tá? Vamos aqui então no login. Aqui é o método post, né? Então vamos lá, método post. Então eu não coloquei, vou deixar sem o login, sem a senha. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos fazer o teste primeiro. Então trouxe aqui, ó, o erro 400, tá? Bad request. Então, ó, e-mail e senha são obrigatórios. Vamos lá então no header, se já está setado aqui, né, da outra vez, vamos ver, tá setado aqui o content type e o application JSON. No body você tem que passar e-mail e tem que passar ali a senha, certo? Vamos passar só e-mail então. Passar só e-mail, vai falar que tá faltando coisa ali, certo? E o e-mail e a senha, né? Colocar a senha. Qual que é a senha? Colocar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só para ter uma senha. Então nós vamos mandar essa informação aqui. Login realizado. Código 200, certo? Não criou nada, só fez o login, tá? Então por isso que a gente utiliza ali o 200, tá? Então toma cuidado aí, o 200, 201, parecidos, são parecidos, mas, né, eles são utilizados em situações diferentes, tá? Bem parecido, bem próximo, né? 200 e o 201. Então conseguiu fazer o login realizado porque você passou o e-mail, você passou a senha, então deu tudo certo, tá? Então trouxe aqui o 200. Se ficou faltando o e-mail ou a senha ou os dois, aí ele vai dar ali então, né, o status 400, né? Foi o que a gente colocou aqui, certo? Se você mandar vazio, ou mandar só e-mail, ou só mandar né, a senha, não vai funcionar, tá? Então essa daqui é uma situação que é o erro do cliente, tá? Então é o front-end que está deixando de mandar informação ou mandou a informação errada. Então quando a gente fala de erro de cliente, então é a informação que não está vindo, né, de uma forma adequada lá do seu front-end. Alguém está inserindo uma informação que está errada, certo? Quase que eu engasguei aqui. Vamos lá então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente poder seguir, né? Deixa eu ver os comentários aqui. Acho que o pessoal tá comentando ali, né? A esposa tá fazendo as anotações aqui. A gente já para conversar, tá? Qual o nome dessa extensão para fazer requisições HTTP? Ah, tá. Essa daqui é o Thunder Client, tá? Deixa eu abrir aqui a extensão. Deixa eu ver aqui onde tá. Aqui, né? Extensões. Vamos lá. Esse daqui é o Thunder Client. Deixa eu abrir mais para cá. É esse daqui, ó, tá? Essa extensão aqui, ele vai, né, um client REST, né, que a gente consegue utilizar direto aqui no VS Code. Você tem ali o Postman, né, tem o Insomnia, tem ali o Hackbean também, tem outras, né, ferramentas, tem o Swagger, né, como queiram chamar aí, tem essas ferramentas aí para a gente utilizar, né, são, né, conhecidos aí como client REST. Então aqui você consegue trabalhar com as requisições, tá? Esse daqui, o Thunder Client, funciona com a API própria, ou então se você estiver utilizando um banco de dados na nuvem. Teve uma live que a gente fez aqui com o MongoDB e fica lá na nuvem, né? Fica lá, eu utilizei aí o Atlas, né? Fica lá na nuvem. Então para fazer uma requisição tem, né, o Hackbean não funciona, só vai fazer ali localmente. Para fazer, né, externo, aí tem que ser ou esse daqui, ou o Postman ou Insomnia, certo? E o Swagger também funciona. Vamos lá então, né? Nós fizemos aqui o 400, tem o 401 também, né? O 401 é para uma outra situação, né? Você vai ter então ali a autorização. Então vamos fazer agora o 401. 401, né? O que não é autorizado, né? Autorização ou autenticação. Vou colocar aqui autorização. Tá? Então se a pessoa tiver ali autorização ou tiver autenticado, né, a questão da pessoa poder acessar, tá? Não é o que ela pode acessar dentro do sistema, é a entrada, é a porta de entrada, é ali o seu, né,
o seu token de acesso. Tá? Então é autorização para ela entrar. Uma coisa é autorização, a outra coisa é permissão. A gente já fala da permissão daqui a pouco. Tá? Vamos lá então construir a rota app.get. Aqui vamos criar ali o perfil. Tá? Uma rota chamada perfil. Vamos ter aqui, né, a nossa função de seta. Vai ter a requisição, a resposta, né, o req e o res. Aqui nós vamos ter uma const chamada token. Claro que a gente não vai gerar o token de verdade, né? A gente vai colocar ali um valor fictício, tá? Coloca aí headers.authorization, certo? Então nós temos que mandar alguma coisa, né, nesse cabeçalho aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai lá no client REST e a gente vai ver como é que faz isso daí. Vamos fazer aqui a condição, né, uma condicional, se não tiver o token. Se não tiver o token, se estiver vazio, né, se não tiver o token, nós vamos ter aqui um return res.status 401.json, certo? Vamos mandar, né, o erro. Aqui vai ser então token não informado. Tá? Já falamos sobre o JWT, já falamos sobre o session, já falamos também sobre uma autenticação com o local storage também, tá? Então tem bastante material aí que eu já deixei disponível para vocês, tá? Então depois dá uma olhadinha aí para vocês entenderem como que faz ali uma questão de, né, autenticação com JWT, bem bacana também, tá? Então essa daqui é a nossa condicional, certo? Vai retornar isso daqui. Fora da condição, né? O que nós vamos fazer aqui com o token? Se tiver tudo certo, res.status. Qual o status que a gente utiliza numa situação dessa? Tá? Vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho enquanto eu faço aqui, né, o resto, né, aqui insiro aqui o resto dos dados, tá? Então aqui a mensagem vai ter ali então colocar aqui perfil acessado, tá? Então qual é o código de status que a gente coloca numa situação dessa daqui, que deu tudo certo. A gente está falando, né, direto aí, né, os códigos de status que dá tudo certo. É o 200, tá? Porque a gente não está criando nada, a gente só está acessando nessas informações aí. Vamos lá então testar, vamos ver como é que a gente vai testar isso daqui. Nós vamos ter ali então, né, aqui no nosso Thunder Client, né, vamos colocar aqui, ó, é o get e o perfil, certo? Então anota isso daí para não esquecer. Então get e o perfil. Então aqui nós vamos ter aqui o get, a rota ali é do perfil, certo? Primeira coisa que a gente precisa fazer é isso daqui. E aqui nos cabeçalhos, né, nós vamos ter aqui então um que vai se chamar, né, vamos ver aqui, ó, o nome que a gente colocou, authorization, né? Vamos procurar ele aqui, ó. Authorization, tá? Esse daqui, tá? Com um A maiúsculo. E depois aqui o valor que a gente vai passar aqui, né? O token que foi gerado, só que não gerou nada, né? A gente não fez aqui o JWT, né? Não tem o token de verdade. Então é meu token traço fake, colocar aqui o número do token, tá? Colocar 1023, pronto. Tá, então meu token ali fake, né, authorization aqui tem o token, então tem um valor que eu estou passando, né, para essa chave aqui. Então mediante a isso eu consigo fazer, né, o acesso ali, perfil acessado, certo? Então funciona. Se eu não tiver o token, né, vou apagar aqui então o token, não tem mais o token. Aí o token não informado, aí deu aqui então que não está autorizado, não consegue acessar, certo? Só vai conseguir acessar se tiver o token. Então dá aqui, ó, erro. Token não informado, certo? Então é importante a gente colocar essas informações direitinho, né, no seu back-end para saber depois, né, o que está acontecendo, né? Se o usuário for tentar acessar, tiver algum problema com o token, você consegue saber o que está acontecendo, né? Então o token não foi gerado, né, o token não foi, né, já expirou, alguma coisa assim do tipo, tá? Então vai acontecer alguma coisa que não vai ter o token e não vai conseguir acessar, certo? Então a gente faz, né, a utilização do 401, certo? Então mais um código aí para a gente conseguir agora utilizar com uma certa segurança, né? Saber o que está sendo feito. Não somos mais o cara que coloca para funcionar as coisas, nós somos os caras que desenvolvem, né, com consciência e sabe o que está sendo feito, tá certo? Vamos seguindo aqui, depois a gente para conversar, depois, né, a gente faz um apanhado geral aí, né, para a gente atualizar o povo, né, que entrou depois aí do início da nossa live. Essa parte aqui de baixo do listen, vou empurrar lá para baixo, tá? Empurra lá para baixo para não atrapalhar nossa vida aí. Agora sim, né? Depois que a pessoa acessou, que ela tem o token, então ela conseguiu acessar o sistema, né? Então ela teve ali o acesso, né? A autorização, conseguiu entrar
no sistema. Mas a pessoa ela pode ter acesso a todas as partes do sistema? Não, né? Então quando ela não tem acesso a todas as partes, nós utilizamos ali então o 403, né? Esse daqui então é da permissão, tá? Permissão. Então coloca aí, eu vou colocar a letra maiúscula, né? Tá? Permissão. Então se a pessoa tem permissão, ela, né, você vai utilizar aqui o 403 se ela não tiver a permissão, tá? Então quando a gente fala de permissão é o erro, né, o código aqui 403. Vamos lá então, app.get, criar aqui a nossa rota, colocar aqui então /admin, colocar aqui então admin, aqui vai ter a requisição, vai ter a resposta, né, vai ter o REC e o RES. Mesmo que você não utilize um dos dois, tá? A requisição, a resposta, deixa eu ver aqui está utilizando, né? Está utilizando o REC e o RES. Vai ter algum aqui que a gente não utilizou? Deixa eu só ver aqui, ó, requisição, tá? Aqui só tem a resposta. Se você colocar só o RES, né, deixar faltando esse daqui, não funciona, tá? Na hora de você testar ali não vai funcionar, não vai rodar. Então você tem que colocar a requisição, colocar a resposta, mesmo que não esteja utilizando, né, esse daqui, tá? Nos outros aqui está utilizando, então não tem problema. Tá? Porque às vezes, não vou utilizar esse, não vou colocar, tá? Tem que colocar, senão não funciona, tá? Senão ele dá erro ali. Vamos aqui no admin então, né? Aqui na questão da permissão, colocar aqui uma const is, colocar aqui, ó, is admin, tá? Então se for admin, vou colocar aqui como falso, tá? Se for falso, nós vamos ter aqui uma situação, né, que vai gerar ali então 403. Colocar aqui então uma condição, colocar se não for is admin, vamos ter aqui um return, response status 403.json e manda a informação, né, para o front-end aí saber o que está acontecendo. Erro, acesso negado, tá? Então se não for, né, se esse daqui não tiver alguma coisa ali, né, não for o is-admin, aí ele vai dar acesso negado, tá? Vamos colocar aqui então, né, aqui agora fora da nossa condição, né, o que é para acontecer. Então, se deu erro ali, a gente já faz o tratamento, certo? Vou colocar aqui o res status 200, né, o 200 que é o de tudo certo, JSON, e depois aqui vamos colocar ali uma mensagem área administrativa. Tá? Colocar aqui uma mensagem qualquer só para a gente saber, né, que deu tudo certo, tá? Então vamos lá, a gente vai ter aqui então uma constante, né? Por enquanto tá falso. Vamos rodar então o nosso app-get com admin. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou colocar aqui o admin e aqui é o get, certo? Vamos dar um send aqui então. Deu acesso negado, certo? Então deu acesso negado porque a gente colocou aqui como falso, tá? Então se não é o admin, né, ele não vai acessar ali. Vamos colocar agora como true. Então é o admin, esse aqui é o administrador, certo? Tá com o verdadeiro. Vamos colocar aqui então para rodar mais uma vez, tá? Área administrativa, certo? Então esse daqui, né, quando, né, a gente passou rapidinho, nem vimos ali o código de status, né? Vamos voltar lá. Vou colocar aqui como falso, mais uma vez, false. Vamos fazer aqui requisição. Então deu aqui, ó, proibido, tá? Não pode acessar aquela rota porque não é o admin, certo? Então fizemos aqui, né, agora esse código de status 403. Então reparem que, né, acho que vocês já perceberam isso daí, né? Desde o começo da nossa live utilizamos aqui uma série de códigos de status, né? Cada código ele serve para uma situação. Não adianta você colocar aqui, né, o 400, né, que a gente utilizou ali o outro, né? Utilizamos ali o 401, né? Se você colocar ali o 401, o que vai acontecer? Ele vai aparecer 401, se der o erro, vai aparecer. Mas o erro que vai aparecer aqui não condiz com o que está acontecendo aqui embaixo, certo? Então você tem que ser coerente, tem que colocar ali as informações direitinho. Não adianta colocar um número qualquer, vou colocar 200 para tudo, né? Mas se você fez um cadastro no banco de dados, inseriu a informação, não é o 200, é o 201, certo? É o de criação, você criou, né, o dado novo ali, fez a inserção de dado novo, então é o 201, certo? Então só presta atenção nisso para não colocar, né, os códigos errados aí, senão depois, né, vai ficar bagunçado aí.
Temos o 400, também mais um aqui, vamos falar sobre mais um, né, e depois a gente entra ali na parte do erro, tá? Pessoal que está chegando agora, né, na nossa live aqui, estamos fazendo aqui a nossa live sobre os códigos de status. Cada código serve para uma situação distinta. Só voltando aqui, nós estamos aqui, ó, finalizando o 400, tá? Agora a gente vai aqui no 404. Numa situação de erro de servidor, porque nós colocamos o 500 e colocamos o erro interno do servidor? E se for ali um erro de, né, uma query que eu montei errada, eu não posso colocar depois, né, em vez de erro interno do servidor, não posso colocar? O que vocês acham aí, né? Já pensou a gente colocar ali um erro, né, que apresentou ali no meu banco de dados e já fica mais fácil para o desenvolvedor, não fica mais fácil, né, do que ele ficar quebrando a cabeça depois, pensando, né, que erro é esse, né, erro de servidor, erro interno do servidor, né? Então vamos pensar, né, por que a gente coloca, né, esse tipo de situação aqui, tá? Então daqui a pouquinho a gente chega aqui no 500, vamos agora então fazer o 404, que é o próximo aqui da nossa listinha, tá? Eu não costumo trazer PDF, mas numa situação dessa, né, eu trouxe aqui para a gente entender ali a teoria, tá? Se a gente não souber a teoria, né, não adianta a gente fazer só os códigos, né? Você vai ser o cara que, né, vai fazer funcionar, mas não sabe o que está sendo feito ali, né? Então, por isso que a gente tem que estudar um pouco da teoria também, tá? Compactar esse daqui de cima, só para não ficar bagunçado. Esse outro aqui, então, vai ser o status 404, o not found, né? Que a gente já viu ali, né? Um não encontrado, certo? O status faltou aqui um T, certo? Status. Vamos lá, então. app.get. Vamos colocar aqui uma rota, né? Tem que colocar aqui a barrinha. Produto barra ID, tá? ID significa que você vai passar alguma informação, né, nos parâmetros, né? Então você tem que colocar ali ID. Significa que eu tenho que passar aqui né, um número, um valor? Não, significa que você tem que passar ali um ID, tá? Pode ser uma string, tá? Pode ser, tá? Não precisa ser exatamente aqui o número sequencial, tá? Né? O nosso inter, né? O integer, o inteiro, tá? Você consegue colocar ali também uma outra coisa, não precisa ser exatamente ali o ID, tá? Mas no nosso caso aqui, para facilitar, a gente coloca ali o ID, certo? Como número. Vamos lá então ter as informações que virão lá do nosso rec.params. Rec.params, tá? Rec.params que vai vir ali dos parâmetros, tá? Coloca aí o rec e o res, senão depois não aparece ali, né, a opção. Tá? Se não colocar ali o rec e o res ali em cima, não aparece aqui embaixo, né? Vamos compactar aqui, tá ficando muito espaçado ali. Aqui então nós vamos pegar um ID e vamos fazer o tratamento, tá? Vamos fazer aqui o tratamento. A gente está fazendo aqui o tratamento simples, tá? Com uma condição. Você normalmente vai utilizar ali uma situação de try-catch, né? A gente já falou sobre try-catch aqui também nas lives, tá? Tem bastante coisa aí para vocês correrem atrás das informações depois, tá? Já falamos sobre try-catch. Então nós temos, né, uma situação de try-catch para facilitar aqui os nossos estudos, né, para fins acadêmicos. Então a gente está utilizando aqui a condicional, tá? Mas depois aí pensa aí na situação do try-catch. Nós temos aqui um ID, se ele for ali diferente, né, colocar aqui de 1, né, se for diferente de 1, vamos colocar um return res.status 404.json, tá? Coloca aí então erro, dois pontinhos, coloca lá produto não encontrado, tá? Então vamos colocar aqui produto não encontrado aqui na situação da condição, tá? Se não for encontrado, vai trazer essa informação aí, certo? Agora se for encontrado, res status, que a gente já falou, né, desde o começo da aula, que é o 200.json. E aqui nós vamos colocar ali o ID 1. Depois aqui o nome vai ser ali vou colocar aqui um mouse, tá? Então se a gente colocar ali o 1, né, no parâmetro, aí vai trazer isso daqui pra gente. Se a gente não colocar o 1, vai trazer ali então a mensagem de erro, certo? Vai trazer aqui então 404, certo? Vamos lá então testar isso daqui. O método get produto barra ID. Temos que passar o ID. O ID tem que ser 1. Se não for 1, vai ser produto não encontrado, certo? Vamos lá então, colocar aqui o produto, certo? Vamos botar lá, ó, produto barra ID barra 1, tá? Colocar 1 e o método get.
Vamos rodar aqui então. Trouxe aqui pra gente, né, o mouse, né, e o ID 1. Vou colocar aqui o ID 10. Então se colocar o 10, não tem ali o ID 10, certo? Trouxe aqui produto não encontrado, o not found. Então agora, aí eu acho que esse daqui é o que fica mais claro, né, a questão do status. Se você colocar ali um outro tipo de erro, né, você vai perceber que o que você colocou aqui, ó, não vai ser, né, o que está acontecendo aqui embaixo, né. Então esse daqui acho que fica mais claro, né, esse 404 aqui ele deixa bem explícito, né, o que você está fazendo ali que deu aquele erro e o código de status que trouxe ali também, tá? Tem que combinar, tem que casar isso daí, tem que ser certinho. O que tem aqui de código tem que ser exatamente igual a esse daqui, tá certo? Tem bastante sites aí na internet, depois vocês dão uma olhada. Essa lista de código de status, ela é extensa, não dá para a gente abordar tudo, né, numa live, né, a gente está aqui com 50 e poucos minutos, quase uma hora, né, a gente só falou que só de alguns, se a gente fosse abordar todos, né, a gente ia ficar aqui o dia inteiro só falando só sobre código de status, mas os mais utilizados, né, que a gente utiliza com uma certa frequência, principalmente aqui nas nossas lives, quando a gente utiliza ali os projetos, né, faz a utilização dos projetos, né, dos mini projetos, ainda mais o back-end com front-end. É importante vocês conhecerem pelo menos esses daqui, tá? Conhecendo esses daqui, sabendo como que funciona, como é que utiliza eles, né? Você vai ficar mais, né, craque no assunto. Depois vocês dão uma vasculhada nos outros códigos que tem por aí, para ficar mais fácil aí de vocês entenderem, tá certo? Só vamos recapitular o que a gente falou até agora, né? Falamos então do 400. 400... faltou e-mail, faltou a senha, aí você coloca ali o 400, certo? 401, a questão da autenticação, né? O 401 é a questão da autenticação, a pessoa não tem ali o token, certo? Não gerou o token, não tem acesso, é o 401. A permissão é o que ela pode acessar no sistema. Às vezes ela pode entrar no sistema, mas vai fazer só o acesso ali para consultar produto. Ela não pode cadastrar, certo? Então ali a questão do 403, né, o erro de permissão, né, o código de status de permissão. E o 404 é o not found, né, o não encontrado, certo? Então esses daqui foram os códigos que a gente falou até agora, e a gente vai entrar agora no próximo aí, que é o código, né, de erro de servidor, né, erro interno de servidor. Porque a gente utiliza, né, o código, né, de erro interno do servidor e coloca essa mensagem, tá? Vamos entender agora então, né, nos próximos exemplos, como que a gente trabalha com tudo isso daí, tá certo?